Boa noite, pessoal. Vamos dar início ao nosso segundo encontro de História de Pernambuco aqui. No encontro de ontem, falamos um pouco sobre a ocupação e colonização do território. Batemos todo o primeiro tópico do edital, onde a gente falamos sobre Duarte Coelho, a questão da ocupação e colonização. Fizemos uma breve explanação a respeito do tema do açúcar, falamos um pouco do açúcar, e hoje vamos dar uma aprofundada, porque eu acredito que, como veio um tópico isolado do edital de História de Pernambuco lá, a importância do açúcar para Pernambuco, alguma coisa assim. Deixa eu ver até exatamente como veio. Ó, a importância do açúcar para a economia local. Então, como um tópico dedicado para a importância do açúcar, provavelmente teremos uma questão de história a respeito da importância do açúcar para a economia local. Beleza? Todo começo de vídeo, todo começo dessa aula, eu vou sempre estar reforçando. Cara, eu não sou nenhum professor, não sou melhor que ninguém. Estamos aqui apenas para compartilhar conteúdo, compartilhar um pouco. Tipo, eu sei um pouquinho sobre história, você sabe um pouquinho, um complemento, e assim nós vamos trocando conhecimento aqui. Beleza? Para que no futuro não venha nenhuma pessoa deslegitimar, dizer, não tem faculdade. Beleza, não tenho faculdade, mas eu estou aqui numa posição de só repassar um pouco do que eu sei. E todo mundo que tiver com dúvida pode abrir o chat, caso não queira abrir o microfone, perguntar, parar a aula quantas vezes forem necessário, beleza? Eu separei também questões como ontem, vamos responder questões aqui. Tô com o roteirinho aqui do lado e vamos começar efetivamente a falar sobre a importância do açúcar para a economia local. Deixa eu só me localizar aqui. Beleza. Cara, vamos lá. Quando estamos falando de açúcar, estamos falando de uma economia açucareira. Portugal ele já tinha experiências, como eu te falei, da plantação de açúcar que ele fazia, da experiência que ele tinha lá na ilha de Açores, Madeira, Cabo Verde. Então, Portugal não vai chegar aqui em Pernambuco e implantar o açúcar, tipo, vamos ver se dá certo. Portugal já tinha uma experiência, porque ela sim, a coroa portuguesa já tinha plantado açúcar nas ilhas de Açores, Madeira e Cabo Verde. Beleza? A primeira questão que pode cair da sua prova sendo a alternativa correta lá, dizendo, Portugal não implantou o açúcar aqui por um simples acaso. Portugal já tinha conhecimento da lavoura açucareira nas ilhas de Açores, Madeiras e Cabo Verde. Por isso que o empreendimento da sociedade açucareira deu tão certo no Brasil. Esse foi um dos motivos. Correta a questão. Ou a questão pode vir assim, cara, Portugal não detinha nenhum tipo de experiência no plantio da cana-de-açúcar e simplesmente foi por sorte que ocorreu aqui em Pernambuco. Isso está errado, porque nós sabemos, como eu já te falei, que Portugal sim tinha uma certa experiência no processo açucareiro das ilhas de Açores, Madeiras e Cabo Verde. Beleza? Tem um termo que é utilizado pelo professor, vou até colar aqui o nome dele, Evaldo Cabral Melo, que é a açucarocracia, que é o quê? Cracia é o governo, ou seja, democracia é o governo do povo, a açucarocracia é o governo do açúcar, ou seja, quem era as pessoas que detinham a plantação de cana-de-açúcar era quem definitivamente tinha um poder durante o período colonial, durante o período de colonização aqui de portugueses. Os engenhos de cana-de-açúcar, principalmente aqui em Pernambuco, será quem vai ditar a economia local, beleza? Então, essa galera, os grandes senhores de engenho, eles detinham muito da experiência daqui do açúcar. Rafael, por que que o açúcar ele é tão importante para Pernambuco? Para você ter noção, na época, o açúcar era conhecido como o ouro branco da coroa, era conhecido como o ouro branco, para você ter a relevância do açúcar. O açúcar era importante para, sei lá, adoçar uma comida. Quando casava, quando, por exemplo, sua filha ia casar, ou quando você ia para um casamento, você dava dotes de açúcar. Você dava barris de açúcar para a pessoa como presente, como hoje é uma geladeira frost free, 3 portas que se transforma no Max Steel e sai andando. Na época não, na época era um balde não, um saco de açúcar, beleza? Então, para você ter noção do quanto que o açúcar era importante na época, beleza? Tranquilinho quanto a isso. Quem que irá trazer o açúcar aqui para Pernambuco? Será Duarte Coelho.
Duarte Coelho, capitão donatário da capitania de Pernambuco. Ah, Rafael, o que é que era a capitania? Assista a última aula que está lá no YouTube. Eu já deixei lá salvo para que você revise o tema, o que é que é as capitanias hereditárias, mas nós temos as capitanias hereditárias, onde a figura do nosso capitão donatário é o Duarte Coelho. Duarte Coelho vai trazer o açúcar aqui para Pernambuco e será ele que vai dar início no processo de cultivo da cana-de-açúcar aqui em Pernambuco. Então ele tem um papel crucial, que é de trazer o açúcar aqui para Pernambuco. A partir do ano de 1534, quando efetivamente começa a nossa colonização, Duarte Coelho já vem com toda a sua família e ele já traz um pouco das mudas de açúcar para plantar aqui em Pernambuco, beleza? Então a estratégia que Portugal vai adotar será a estratégia de efetivação da colonização por meio da cana-de-açúcar, o produto, o carro-chefe, o que vai mandar na colonização aqui em Pernambuco, será a cana-de-açúcar. Oi, Lilian, pode perguntar, pode falar. Não sei se você apertou sem querer. Eu acredito que foi sem querer. Caso você tenha alguma dúvida, você pergunta no chat ou pode abrir o microfone, tá bem? Cara, então por que que o açúcar deu tão certo aqui no Brasil? E aqui, principalmente em Pernambuco, né? Por que que o açúcar deu tão certo aqui em Pernambuco? Cara, por causa de dois fatores que, juntando ele, cara, pô, o açúcar vai decolar. Será o solo de Massapê, o solo extremamente fértil, que é também conhecido como um solo de terra roxa, aquele solo que é encontrado quando a gente está indo ali na zona da mata, sei lá, Palmares, zona da Mata Sul por ali, tem muito esse solo avermelhado, esse solo roxo, que é um solo altamente fértil. Então, na carta de Pero Vaz de Caminha, ele fala assim, cara, eu não encontrei nem ouro, nem prata, porém, plantando tudo se dá. Resumidamente cara, ó, não tem ouro nem prata aqui. Mas eu tô dizendo assim, plantando aqui tudo se dá. Porque eles já têm um conhecimento do solo, ele já sabe que esse é um solo altamente fértil. Então, plantando qualquer coisa aqui vai dar certo. E a cana-de-açúcar é uma dessas coisas. Essa cana-de-açúcar ela vai ser plantada onde? No litoral. Exclusivamente do litoral. Você já foi aqui para Petrolina e viu plantação de cana-de-açúcar por ali? Não, né, pô? Não, porque não é um clima típico da cana-de-açúcar. E o solo também é um solo árido. Enfim, a geografia, isso é mais a parte de geografia. Isso é outra coisa, outros 500. E o clima também que não vai favorecer. Então, a plantação de cana-de-açúcar ela é feita no litoral do nosso território. Então, se vir uma questão dizendo assim, a plantação de cana-de-açúcar foi feita no sertão, você vai marcar certo ou errado? Vai marcar errado, porque a plantação de cana-de-açúcar foi feita no litoral e não no sertão pernambucano. Tranquilo? Então, um dos fatores é o solo de massa P e o outro fator é o clima. Pô, chove demais aqui. Mais aqui para minha direita. Não sei como é que tá, se tá espelhado aqui, mas mais aqui para minha direita, onde eu tô mais passando o mouse aqui, onde nós temos alta chuva. Então, juntou o clima tropical úmido com o solo altamente fértil, o solo massapê. Porra, é uma fusão que, quando planta cana-de-açúcar, nós teremos um grande sucesso da plantação de cana-de-açúcar, porque juntou o clima mais o solo que é altamente fértil. Beleza? Então, esses dois fatores, o solo fértil e o clima, faz com que dê certo a plantação de cana-de-açúcar aqui em Pernambuco. Tranquilo, Rafael. E a Holanda? Como é que a Holanda fica aí nesse processo da produção açucareira? Vamos lá. Nós iremos falar um pouco mais da Holanda quando estivermos falando sobre a insurreição pernambucana. Ali a gente vai falar sobre o contexto de Maurício Nassau. Pode ficar tranquilo, tá? Vamos colocar o carro na frente dos bois, não. Mas eu preciso falar um pouco sobre a Holanda aqui. Por quê? Por que é importante que você entenda um pouco sobre a Holanda? O cultivo da cana-de-açúcar, a produção da cana-de-açúcar aqui em Pernambuco, era feita por Duarte Coelho e toda a sua família. Porém, mais pra frente eu vou te falar uma característica que é do plantation. Essa cana-de-açúcar, ela não ficava aqui no território pernambucano. Essa cana-de-açúcar era voltada para o mercado externo, para Portugal. Só que Portugal não tinha tecnologia, não tinha os maquinários necessários para fazer o refino do açúcar.
Era como se mandasse sabe aquela rapadura? Todo mundo que conhece que é rapadura, né? É como se a gente mandasse daquela forma para Portugal. Só que quando chegava em Portugal, esse açúcar passava pela mão dos holandeses para fazer o refino do açúcar e aquele açúcar que você encontra hoje no supermercado, o açúcar refinado, aquele açúcar branco. Então, a Holanda estava inserida nesse processo de refinamento e distribuição em toda a Europa. Ou seja, aqui em Pernambuco era produzido a cana-de-açúcar, mandávamos para a Europa e lá na Europa a Holanda refinava e distribuía em toda a Europa. A Holanda também vai investir capital, dinheiro, vai investir dinheiro na implantação de engenhos aqui em Pernambuco. Porque para você ter um engenho, não era nada barato. Por isso que eu estou te dizendo agora, ó, a Holanda está inserida nesse processo de distribuição do açúcar na Europa, para quando for lá na frente eu falar assim, cara, a Holanda foi excluída do processo açucareiro e por isso ela invadiu Pernambuco. Aí você vai dizer, mas pô, como assim? Nunca falou da Holanda no processo açucareiro. Eu já estou te dizendo aqui, a Holanda participava ativamente do processo açucareiro, seja na distribuição, ou seja, ela pegava o açúcar quando a gente mandávamos lá para a Europa, ela refinava e distribuía, ou seja, no investimento de capital aqui na construção dos engenhos. Beleza? Só que, salvo engano, essa semana eu respondi uma questão que eu errei ela por bobeira, onde dizia assim, cara, a Holanda estava inserida na produção da cana-de-açúcar. Errado. Sabe por que tá errado? A Holanda não estava inserida no processo de produção da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar era produzida aqui em Pernambuco, por Duarte Coelho, toda a sua família, os senhores de engenho, blá, 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 blá. Só que a Holanda não está inserida nesse processo de produção da cana-de-açúcar. A Holanda ela está inserida no refinamento e na redistribuição por toda a Europa desse açúcar. Beleza? Batemos um ponto aqui sobre a Holanda que é importante. E, como eu te falei, ela faz investimento e refinamento do açúcar pela Holanda e o contexto que se dará mais para frente da invasão holandesa aqui em Pernambuco. Beleza? Vamos seguindo aqui. E veremos um pouco mais lá à frente. Isso aqui é um mapa da invasão holandesa aqui em Pernambuco. Tranquilinho. Cara, quando estamos falando de cana-de-açúcar, de economia açucareira, de sociedade açucareira, um termo é bem presente em prova, que é o sistema de plantation, que é um sistema. O que era o plantation? Um plantation nada mais era do que uma característica desse processo, dessa sociedade na época, que reunia 4 delas, que era um processo que tinha 4 características. Quais eram? Vamos uma por uma, beleza? A monocultura. Ou seja, o que é que seguia a monocultura? Apenas um produto era produzido em larga escala aqui no Brasil. Para, respira, vem comigo e pense. Eu estou te falando, era produzido apenas um produto em larga escala. Eu não estou te dizendo que nós não tínhamos nenhum outro produto que era produzido aqui em Pernambuco. Eu estou te dizendo que em grande escala a cana-de-açúcar, que é a monocultura, era o produto produzido aqui nos engenhos e aqui no território pernambucano. Beleza? Beleza. Essa cana-de-açúcar, ela era voltada para exportação. Ou seja, a cana-de-açúcar produzida aqui em Pernambuco, ela não ficava aqui em Pernambuco. Ela ia para a Holanda e para Portugal para fazer o refino e redistribuição em toda a Europa. O açúcar produzido em Pernambuco não ficava em Pernambuco. Ele era destinado para exportação lá na Europa. Beleza? A utilização da mão de obra. A utilização predominantemente da mão de obra será a mão de obra escravo africana. Eu estou te falando novamente, preste atenção nas palavras. Predominantemente era escravo africana. Significa dizer que não tinha a utilização da mão de obra do indígena? Não, nós tínhamos, só que a predominante, em sua grande parte, era a mão de obra escravo africana que era utilizada nesse processo de plantação e refino e de plantação de cana-de-açúcar aqui em Pernambuco. Beleza? Tranquilinho. Então, nós já falamos da monocultura voltada para exportação,
utilizando a mão de obra escrava, e a última característica é os latifúndios, ou seja, grandes concentrações de terras. Nós não podemos plantar açúcar em uma pequena concentração de terra, nós precisaremos de um vasto local para plantar essa cana-de-açúcar, beleza? Tranquilinho. Então, quando estamos falando de plantation, vamos lembrar dessas 4 características. Monocultura, apenas um produto que era produzido em grande escala, que era o açúcar, voltado para a exportação, ou seja, o açúcar produzido aqui em Pernambuco não ficava aqui em Pernambuco, com a utilização da mão de obra predominantemente escrava e os latifúndios. Bisuzinho para você decorar essas 4 características. Cadê? MELL. Mel, com 2 L. Monocultura, voltada para exportação. O latifúndio, é com 2 F, perdão. Monocultura, voltada para exportação, com a utilização da mão de obra escrava e o latifúndio. Mel, com 2 E, você decora as características da plantation. Beleza? Tranquilinho, né, cara? Mas também nós tínhamos uma agricultura de subsistência. Ou seja, a gente ia comer o que aqui? Açúcar, era? Não, pô. A gente não ia comer açúcar aqui. A gente precisava de alimentos, que esse alimento será principalmente a mandioca, beleza? Então a mandioca é o principal produto assim da agricultura de subsistência que é produzida aqui em Pernambuco. Ou seja, nós precisávamos se alimentarmos e lembra que eu te falei que a plantação era predominantemente de açúcar? Mas nós tínhamos outras agriculturas de subsistência, que era a brecha camponesa, ou seja, eu dava a possibilidade do meu escravo plantar ali, fazer uma plantação de mandioca para poder se alimentar, enfim, toda a alimentação será em base da mandioca aqui desses portugueses que acabam de chegar, beleza? Mas também nós tínhamos outros produtos que era produzido aqui no Brasil. O tabaco é um deles, ou seja, o cigarro. Lembra que eu te falei que a mão de obra predominantemente utilizada era a do escravo? Portugal precisava comprar esses escravos lá na costa africana. E uma das moedas de troca era o tabaco, era o cigarro que era utilizado lá para fazer a compra dos escravos. Beleza, nós tínhamos também dinheiro. E outra coisa produzido aqui também em Pernambuco, era o algodão. Porque a Inglaterra estava vivenciando o auge da Revolução Industrial, estava começando a dar seus pequenos passos a respeito da Revolução Industrial, lá que vai ocorrer lá na Inglaterra, lá na Europa, né? Então, eles precisarão de uma mão de obra, então o Brasil vai vir, eu vou produzir algodão. Eu estou te mostrando que não era apenas produzido cana-de-açúcar e só cana-de-açúcar e cana-de-açúcar. Produzimos a mandioca, como eu te falei, produzíamos o algodão e o tabaco para utilizar como moeda de troca lá na compra dos escravos africanos. Quando estamos falando de estrutura do engenho, nós já lembramos da Casa Grande Senzala, né? Temos a Casa Grande, onde ficam os senhores de engenho, e a senzala, onde fica os escravos. Também tem esse livro aí, que inclusive eu já li, mas pô, é bom, mas é muito termo técnico, que às vezes eu nem lembro, faz tempo que eu já li esse livro. Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire. Mas aqui eu vou te mostrar como que era estruturado um engenho, em sua grande maioria, na época da plantação de cana-de-açúcar. Temos aqui, onde eu estou passando o mouse, a Casa Grande. Era aqui onde ficava os senhores de engenho, onde ficava o dono do engenho. Eu não vou passar por tudo não, mas só para te dar um norte, né? Aqui nós temos a capela, sempre a figura da igreja presente aqui, né? A senzala, onde vivia os escravos. Nós tínhamos a morada dos trabalhadores livres. Ah, Rafael, nós tínhamos trabalhadores livres? Claro! Quem queria ensinar, quem queria vigiar os escravos que estavam participando desse processo açucareiro? Eles ficavam lá simplesmente jogados? Não, precisava de alguém fiscalizando. Então, nós teríamos a presença desses trabalhadores remunerados e trabalhadores livres também, não era só escravo. Nós tínhamos a moenda aqui. Esse engenho nós percebemos que é um engenho real. Por que que é um engenho real? Porque ele tem a roda d'água aqui. Quando o engenho é trapiche, a roda d'água é com base no gado, beleza?
Aqui o canavial, onde era plantado as canas de açúcar, e assim, depois você bate um print aí e dá uma olhadinha, pesquisa um pouco mais sobre isso. Mas é importante destacar aqui a Casa Grande, onde ficava o senhor de engenho, a capela com a presença da igreja, a senzala onde vivia todos os escravos, a roda d'água quando tinha, que era o engenho real e tudo mais, beleza? Tranquilinho. Cara, o que eu tenho para falar sobre açúcar é mais isso. Nós vamos ver como é que cai isso em questões. Porque não tem muito que nós se aprofundarmos a falar da importância do açúcar. Tudo que eu falei aqui é meio que uma base teórica para que você consiga distribuir. E o que eu não, e que eventualmente eu esqueci ou eu não falei, quando eu ver na questão eu vou falar, ó, tal coisa, explicação, beleza? Seguiremos a mesma lógica de ontem. Nós iremos questão, um minutinho, vocês respondem, coloca o gabarito aí no chat, depois nós comentamos as questões. Beleza? Vamos para a primeira questão. Primeiro deixa eu interromper a gravação.